Oi, eu sou a Emily e dando continuidade ao nosso estudo sobre o detector de objetos Iolo, eu trago hoje um tema que foi pedido por um dos nossos inscritos aqui, o Felipe, né, em que ele disse que esperava que tivesse um vídeo 4 sobre um treinamento customizado do nosso algoritmo de detecção de objetos. Demorou aí 6 meses, né, mas eu consegui tirar um tempo para fazer toda a estrutura ali do estudo que eu precisava trazer para ser um conteúdo de qualidade aqui para o canal, certo? Já adianto que não será um vídeo só, né? Essa parte ela é um pouquinho demorada, então serão em 3 ou 4 vídeos mais ou menos, para mim conseguir trazer todo o estudo referente a essa temática de um treinamento customizado, tá? Só lembrando, gente, a gente estava trabalhando com um ambiente de execução, né, do Google Colab, e ele precisa de estar com um acelerador de hardware aqui, tá? GPU, é só colocar em salvar aqui. Nesse primeiro momento não vai ser necessário, né, esse acelerador, mas é bom já deixar aí programado, né, já configurado, para a gente não esquecer depois e acabar dando problema na hora da execução, tá? Antes de começar, eu queria só esclarecer melhor o que seria esse treinamento customizado, porque às vezes tem alguém que está acompanhando a série e precisa de um esclarecimento maior sobre isso, né? Então eu quero alinhar todo mundo para todo mundo conseguir acompanhar os outros vídeos, né, posteriormente, sem nenhum problema, né? Sem maiores problemas, tá? Então vamos lá. Igual que eu trouxe, né, o estudo nos vídeos anteriores, o Iolo, ele já vem classificando para você 80 classes diferentes de objetos, tá? Então, só lembrando aqui, ele trabalha com a base de dados Coco, né, dataset Coco, que é essa base de dados aqui, que ela tem 80 classes já classificadas. Então, você está na seguinte situação, né? Você está criando um detector de objetos em que ele precisa identificar alguns objetos em específico, mas esses objetos já estão catalogados na base de dados Coco, que é a base de dados padrão do IOLO. Então, você não precisa de fazer nada, né? Nenhum processamento a mais. Assim, é só às vezes você filtrar pela classe que você quer, né? Mas isso aí com um código em Python você consegue já selecionar as classes de interesse sua ali, mas você não vai precisar mexer na estrutura da rede neural, nem fazer um outro treinamento com o detector de objetos de ouro, né? Só você pegar ele e utilizar normal, dar um git nele, que você consegue utilizar ele para já identificar esses objetos em questão. Por exemplo, aqui, vamos pedir para ele pegar geladeiras para a gente. Então, ele vai me mostrar, né, quais são as imagens, e aí ele mostra aqui tudo segmentado separadamente, olha, para você e a imagem original, certo? Então, essa base de dados, ela é bem, assim, certinha, né, ela é bem interativa, ó, coloca o que ele está enxergando, né, uma pessoa, um copo, uma vasilhinha, né, um pedaço de bolo. Então, assim, essa parte aqui toda, né, eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser olhar, mas você consegue entender qual que é a segmentação que a base de dados Coco traz para a gente, certo? Mas aí você tem a seguinte situação, né? Ai, Emily, eu quero fazer um detector de objetos que ele vai identificar baleia para mim. Beleza, você consegue fazer um detector de objetos e utilizar a base de dados do Iolo, né? Utilizar a rede neural do Iolo para fazer isso. Só que a base de dados Coco, ela não tem a classe de baleias. O que você vai fazer? Você tem duas alternativas, que é até o que eu trago aqui, olha, tudo explicadinho nesse colar. Você tem duas alternativas. Ou você vai baixar manualmente as imagens desse objeto, então você vai lá no Google, faz o download das imagens, imagem por imagem, e vai utilizar alguma ferramenta de anotação, né, uma annotation tool, para obter os TXTs com essas anotações. O que seria isso? Eu tenho a imagem lá de uma baleia. Eu vou criar uma caixa delimitadora em volta dela, em volta do objeto que você quer identificar, né? Tem 3 baleias. Eu crio 3 caixas delimitadoras ali, uma em cada uma. E aí depois eu vou utilizar alguma ferramenta de anotação, né? Igual está descrito ali, para mim passar qual é as coordenadas dessas caixinhas que eu criei, né? Dessas caixas delimitadoras que eu criei. Então você vai passar as coordenadas ali do plano cartesiano mesmo, né? Para o algoritmo conseguir identificar.
Ah, olha, aqui ele está identificando um objeto. Ah, esse objeto é uma baleia, porque está descrito aqui nesse TXT. Então, é isso que você vai passar, né, pro treinamento do seu IOLO, né, pro retreinamento do seu IOLO. Porque quando você faz um treinamento customizado, você está fazendo isso, você está retreinando ele, né, com uma base de dados nova, certo? Mas quantas imagens que eu tenho que ter, né, para mim conseguir fazer um detector de objetos bom, detector de objetos eficaz, né, que vai realmente identificar as imagens para mim? Olha, gente, não tem um número exato, tá? Quanto mais preciso você quer que o seu algoritmo seja, você vai precisar passar mais imagens para ele. Eu fiz o treinamento de um algoritmo alguns meses atrás e eu utilizei o IOLO para fazer esse algoritmo de detecção de objetos e eu utilizei 50.000 imagens. Não foi dessa forma, né, de baixar manualmente e sair criando as caixas delimitadoras, não. Mas foram 50.000 imagens, né? Foi bem demorado a parte de treinamento. Então, assim, é um processo que demanda tempo, né? Por que não dizer disciplina, né? Se você precisa entregar um trabalho ali, quer entregar algo de qualidade, você precisa realmente despender, né, de um esforço maior aí para conseguir a quantidade máxima que você puder, né, de imagens. Mas tem um lado bom, né, que embora o Coco ele não abranja todas as classes existentes de objetos, né, só tem 80, tem alguns datasets ou repositórios, né, como o Open Images Dataset, que é o que eu trouxe aqui. Deixa eu abrir aqui. Open Images Dataset, que é um repositório da própria Google, que ele tem já classificado para a gente aqui, olha, 600 classes. Ele está na versão 7, então assim, é conteúdo, tá? Tem muitas imagens aqui. Então, quando você vem aqui em explorar, e na parte de detecção com caixas, né, que é a detecção que o IOLO faz, né? Então, se você fosse fazer manualmente, você teria que fazer essas caixinhas aqui, olha, para tudo, né? E depois gerar um TXT. Com uma base de dados, né, como a do Open Images Dataset, ele já entrega para você a imagem daquele objeto que você quer e o TXT, né, com as coordenadas ali certinho do objeto que ele está identificando naquela imagem, tá? Então, vamos clicar aqui, olha, para me mostrar. E eu vou pesquisar aqui por borboleta, que é uma das classes que a gente vai treinar daqui a pouquinho, né? Que a gente vai fazer o download agora nesse primeiro vídeo. Então, aqui, olha, ele vai me entregar várias imagens sobre borboleta, já certinho aqui com as caixas delimitadoras em cada um, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu vou pegar, eu não vou baixar as imagens manualmente nem nada não, eu vou pegar do Open Images Dataset, porque já tem as classes, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Pode ser que alguém precise de fazer essa parte de anotação dos objetos manualmente, né? Mas para esse vídeo, né? Para esse nosso estudo aqui, eu vou pegar classes que já existem, né? No Open Images Dataset, certo? E para isso eu vou utilizar uma ferramenta que é a OIDV4 Toolkit, que é uma ferramenta para mim conseguir fazer todo esse trabalho com as imagens, tá? Eu vou abrir aqui, olha, a parte de arquivos para mostrar que não tem nada, tá? E vou clonar, né, o repositório da minha ferramenta. Então, eu vou vir aqui dar um git clone nesse link aqui, e aí ele vai começar a fazer o clone da ferramenta para a gente conseguir trabalhar, certo? Só dar um refresh aqui, olha. Ele já vai aparecer aqui a nossa ferramenta, certo? Eu preciso acessar o diretório agora, né? Só antes dar um ls aqui, para mostrar que a gente está dentro, né, do ambiente normal, o primeiro ambiente nosso aqui. Olha lá, tem a pastinha da Toolkit e a Simple Data, que é a pasta padrão que o próprio Colab cria pra gente, né? E aí eu mudo de diretório, né, para me conseguir acessar. E aí eu vou mostrar aqui, olha, quais são as pastas que tem dentro desse diretório. Olha lá.
ele tem uma classes.txt, o images tem a parte de licença para quem precisar, né? Tem um arquivo main.py que a gente vai utilizar mais para baixo ali para fazer o download das imagens, né? E ele tem alguns requerimentos aqui que é exigido para a gente conseguir utilizar a ferramenta, tá? Eu vou até abrir aqui, que ele mostra quais são as bibliotecas que eu tenho que ter instalado no computador, né, para conseguir utilizar a ferramenta Toolkit normalmente. Então, ele precisa da biblioteca Pandas, da NumPy, essas outras três aqui, e a OpenCV, né, Python, que é a padrão para a gente utilizar, fazer trabalhos, né, com processamento de imagens e essa parte mais de visão computacional mesmo, certo? Então, eu venho aqui e dou um pip install "-r", né, nesse arquivo aqui de requerimentos.txt, e aí ele vai fazer todo o download de todas as bibliotecas, né, que o algoritmo ele vai exigir, certo? Prontinho. Eu vou fazer o quê? Download das imagens agora. Então, para isso eu vou passar exclamação Python, né, para mim, para o Python, ele entende que ele é para executar. Ele vai executar o arquivo main.py, que é esse arquivo que está aqui, vai passar o parâmetro de download, né, e as classes que eu quero. Olha, eu escolhi a classe passarinho, a classe borboleta e a classe de flores, tá? Eu preciso baixar as imagens tipo CSV, né, e imagens de treino, tá? O que seria isso, gente? Igual eu falei anteriormente, quanto mais imagens você passar para o seu algoritmo, melhor. E ele, na própria base de dados, né, na própria Open Images Dataset, ele separa ali entre imagens de treino e imagens de teste, que é essa linha que está aqui embaixo, tá? Então, você vai passar um número para ele treinar, né? Então, toda aquela estrutura de treinamento, ele vai aprender com essas imagens de treino aqui. Depois a gente vai testar ele, né? Essa parte de teste, ela é opcional, mas eu gosto de trazer aqui para a gente conseguir visualizar como que ele está enxergando, né? E depois que eu faço a parte de treinamento, eu consigo já usar ele normal, sem precisar ficar treinando toda hora para utilizar o algoritmo, tá? A parte de limite de imagens eu coloquei como 500 para não sobrecarregar muito o estudo, e isso aqui é até uma dica que eu dou aqui para você. Se você vai fazer um trabalho, né, algum projeto, alguma questão assim, e você está fazendo esse treinamento de uma base de dados customizada pela primeira vez, faça com uma imagem, com poucas imagens primeiro, tá? Para você ver certinho como que é o processamento, para você ver questão de tempo, porque às vezes você começa a fazer o download das imagens ali e você vê que, sabe, vai demorar 12 horas e aí você vai ter que parar. Então, assim, faça primeiro com pouco, para depois você ir para um maior e poder finalizar esse projeto, né, seja esse trabalho com mais facilidade, sem muito estresse, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, começa no mais leve primeiro, para você entender como que funciona. Depois você pega para valer e treina aí com uma, com uma quantidade maior de imagens, né? Porque quanto mais imagens, melhor, mais bem treinado é o seu algoritmo, certo? E esse último parâmetro aqui, que é de multiclasse zoom, que eu coloco para que ele crie uma pasta só de todas as imagens, senão ele quebra. Como eu coloquei 3 objetos, né? Ele vai quebrar em 3 pastas diferentes. Então eu coloco esse parâmetro aqui multiclasse zoom para ele deixar em uma pasta só, certo? Eu faço o download dele aqui. E aí ele vai falar que não tem um arquivo tá faltando, né? Se eu quero fazer o download, é só você clicar aqui na frente que ele abre essa caixinha, você dá um Y, dá um Enter, e ele fala que não tá achando outro arquivo também. Só você dar Yes de novo, que ele vai começar a fazer o download, né, desse arquivo. A hora que ele termina de fazer o download desse arquivo, ele já começa a fazer o download das imagens. E eu vou esperar
ele fazer esse download. Eu achei que ia dar um erro ali. Vou esperar ele fazer esse download para mim explicar uma coisinha que vai aparecer ali embaixo. Porque aí eu vou cortar o vídeo e depois eu vou voltar só na hora que ele tiver terminado de executar a célula, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas essa primeira etapa aqui eu quero explicar direitinho o que é. Enquanto isso, gente, considere se inscrever no canal, né? Isso ajuda bastante. Deixe seu comentário, se eu gostei, se você tiver gostado, né? E algum tema aí que eu possa trazer como conteúdo pro canal mais pra frente, certo? Eu gosto muito desse ambiente, assim, né? E eu espero que os conteúdos que eu tenho trazido para cá, né? Que eu comecei a trazer mais agora, recentemente, ajude, né, as pessoas a estudar, né? A ter uma base de conhecimentos em português, uma base de qualidade de conhecimento, né? Esse é o meu intuito aqui com o canal, certo? Aqui, chegou na parte que eu queria demonstrar, né? Que eu queria explicar direitinho. Olha, ele começou com a classe de passarinho, né? A bird aqui. Então, ele fala aqui que ele está fazendo o download das imagens de treino, que foi encontrada 18.525 imagens online para treino, né? Vocês vão ver que na hora que eu colocar para o teste ali embaixo, ele vai aparecer teste aqui, né? Eu limitei para 500 imagens, né? Igual eu falei, para não sobrecarregar muito, não demorar muito também, tá? Então, ele está fazendo download de 500 imagens em treino. Tá 18% agora, né? Eu vou cortar o vídeo aqui e na hora que ele tiver terminado, eu volto, tá? Ele vai fazer o download da classe de passarinho, depois da classe de borboleta e para finalizar da classe de flores, sem eu precisar fazer nada, tá? Ele tá executando aqui, né? Então eu posso só deixar o código trabalhar aqui normalmente, certo? Daqui a pouco eu volto. Terminou de fazer o download das imagens de treino aqui para mim. Então ele fez o download das imagens de pássaros, de borboletas e de flores, tá? Então agora a gente tem que fazer o download das imagens de teste, né? Igual eu tinha comentado, o teste ele serve para a gente ver como que o algoritmo está identificando as fotos, tá? Como que ele está identificando aqueles objetos em si, tá? Então eu tenho que alterar, né, da linha de código anterior para essa. A parte de teste aqui, né, que estava como treino, tem que passar teste, e eu vou limitar aqui a 100 imagens, porque não tem necessidade dele testar em muitas imagens, né, em algumas imagens a gente já consegue perceber se ele tá um bom algoritmo, né, um bom detector de objetos ou não, tá? Então eu coloco para executar essa célula aqui, e aí ele faz de novo, né, os mesmos passos, tem que clicar, os mesmos passos aqui do código anterior, tá? Que ele vai começar a fazer o download, né, do arquivo que estava faltando e agora ele vai fazer o download das imagens. Na hora que terminar, eu volto aqui de novo, certo? Pronto, as imagens de teste foram baixadas, né, com sucesso. Só uma questão que eu queria demonstrar aqui, né, mostrar para vocês, é que o próprio dataset, ele já separa as imagens que ele quer que entre como treino e as imagens que ele quer que entre como teste. Olha, ele encontrou, né, 1.997 imagens online para o teste de pássaros, enquanto que para o treino ele encontrou 18.525 imagens. Então, assim, a gente não tem muito controle de quais imagens, né, ele separa para quê, se é para treino ou se é para teste, mas são imagens separadas, tá? Esse é o primeiro vídeo, né, dessa etapa 4 aqui do nosso estudo sobre o detector de objetos YOLO. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários, tá? No próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse estudo aqui. E bons estudos, gente, e até a próxima!